Olá, este é o Pode Prevenir, um podcast para você escutar, entender e se prevenir. Aqui vamos falar sobre saúde, segurança e muito mais. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Meu nome é Milene. E meu nome é João Vitor. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Prevenir. Hoje vamos conversar um pouco sobre a criação do nosso curso de Engenharia de Saúde e Segurança, desde a criação até a idealização da primeira turma há 15 anos atrás, até o tão sonhado reconhecimento pelo sistema CREA-CONFEA. Bom, professor Geral, muito obrigado por ter vindo. Vamos começar falando um pouquinho da história do curso, né? Como que surgiu a ideia da criação do curso de Saúde e Segurança aqui na universidade? Primeiramente, bom dia a todos e a todas, aos ouvintes. Inicialmente, eu queria parabenizar pela iniciativa, né, da criação desse podcast, né, o Pode Prevenir, que eu acho que ele vem a concretizar tudo aquilo que a gente vem fazendo em prol não só da engenharia de saúde e segurança, mas em prol da formação profissional também. A gente sabe, né, e parabenizar a professora Carolina, que é a professora responsável por esse processo. Bom, é importante a gente falar que a criação do curso de engenharia de saúde e segurança, ela se dá, a conversa, né, o início das conversas, ela começa em 2009, quando o nosso reitor da época, né, o professor Renato, ele, juntamente com a prefeitura de Itabira e juntamente com a empresa Vale, eles se juntam e a Vale, ela gera uma demanda em nível universitário, porque estava tendo todo um movimento educacional no nosso país, que era o REUNE, de expansão dos campos universitários no Brasil como um todo. E surgiu essa possibilidade, né, da criação desse campus, hoje é o campus Unifei, campus de Itabira, na qual há uma conversa, né, entre a universidade, ou a prefeitura e a Vale, durante a conversa, surgem algumas demandas. E ela surge como uma demanda de criação de 2 novos cursos, né, que seriam cursos pioneiros e inovadores, que foi o curso de Engenharia de Mobilidade e o nosso curso de Engenharia de Saúde e Segurança. Né? Então, esse processo ele se dá e internamente os entendimentos são todos feitos, né? Então, há todo o entendimento, né, em que a universidade ela fica responsável pelo corpo docente, né, pelo corpo técnico-administrativo, a prefeitura fez a cessão, né, do terreno e a Vale ela entra com uma participação da criação dos laboratórios por meio de subsídio financeiro. Então, na realidade, eram 9 cursos. Né? Então, em 2009, começam 4 cursos e depois os outros cursos, e o nosso ele inicia em 2010. Né? Então, em 2010, nós temos a primeira turma de Engenharia de Saúde e Segurança, em que nós temos uma bela entrada, né? 50 alunos entraram. Lógico que era um terreno ainda a ser percorrido, então a gente teve perda, como todos os outros cursos tiveram perdas de alunos, né? Porque muitos não sabiam, né, bem o que era engenharia de saúde e segurança, e aí a gente tem, então, começam-se as contratações de professores, né? Então nós temos o nosso primeiro professor contratado específico da engenharia de saúde e segurança, que é o professor Davidson, e eu venho como segundo professor, né? Então eu venho em 2011, já tinha-se começado o curso, né? O primeiro coordenador é o professor Luiz Felipe, que é o professor lá de Itajubá, né? Então, como a gente ainda não tinha um corpo docente aqui, a Unifei de Itajubá cedeu alguns professores, né, que foram os coordenadores do curso, logo em seguida, né? Então, o professor Luiz Felipe, a gente já tem um início de estruturação, né? O professor Luiz Felipe, ele se afasta da coordenação, mas nunca ele se afastou do curso, né? O professor Davidson, ele assume a coordenação do curso. Aí, né, então, em 2011, eu entro e aí depois começa uma série de outros professores, a gente começa uma série de concursos, né, para a estruturação do professor, dos professores, né, do corpo docente. Paralelo a isso, a gente começa a estruturação do nosso projeto pedagógico do curso, né, que
foi uma criação bastante árdua. Por quê? Porque a gente não queria o modelo já existente, né, da pós-graduação em segurança, engenharia de segurança do trabalho. Né? Então, a nossa proposta, ela vem como uma proposta bem ousada, nos moldes da Europa. Então, nós fizemos um grupo de estudo em que nós começamos a estudar o que existia de saúde e segurança no mundo como um todo, e a gente tem uma afinidade muito grande com os modelos da Europa, principalmente o preconizado em nível de saúde do trabalhador e suas fundamentações, tanto na França quanto na Europa. E a gente traz um resgate também de alguma temática em nível, né, do modelo americano, principalmente para complementar a formação da ergonomia. Então, essa construção, ela perpassa não só, né, pelos fundamentos básicos preconizados nas diretrizes curriculares do MEC, né, na formação de um engenheiro, mas a gente tem como função também avançar a formação desse engenheiro com um lado mais humanista, né, com um lado mais voltado para o trabalhador e para a trabalhadora. E esse trabalhador tendo voz no processo de né, do contexto que envolve a saúde e segurança. Então, o nosso curso ele perpassa, né, desde as disciplinas básicas de cálculo, física, química, como as disciplinas específicas, né, de higiene ocupacional, né, de engenharia de segurança, de saúde e segurança, de métodos de controle de engenharia, como nós temos também essas disciplinas que são, a gente chama de profissionalizantes, que são essas disciplinas complementares a essa formação básica e específica, como, por exemplo, né, ergonomia, saúde do trabalhador, a fisiologia no trabalho, e a gente tem um portfólio de disciplinas que complementam a formação do engenheiro, que ele consegue dialogar tanto na área de exatas, quanto na área de humanas, quanto na área da saúde. Então, foi basicamente dessa forma que a gente fez a criação, e essa criação sempre dialogando não só, né, com o contexto educacional, mas com o contexto do mercado também. Então, a gente começou a conversar com algumas pessoas em Itabira para a gente, principalmente na Vale, né, para a gente ver as demandas que eram necessárias para a formação do profissional, da engenheira e do engenheiro de saúde e segurança. Não, excelente, uma história muito boa. E linkando também com a estrutura curricular, né, igual o senhor mencionou sobre ergonomia e higiene, como que foi, no começo mesmo, como que foi para estruturar a estrutura curricular, né, a matriz curricular, e qual que é a importância desse novo profissional? Bom, uma excelente pergunta, João. Esse, inclusive, a gente fala que é a espinha dorsal do nosso curso. Tá? O nosso curso ele tem uma transversalidade em que nós utilizamos não só da ciência, né? Então, toda a formação do engenheiro, da engenheira de saúde e segurança é fundamentado na ciência, tá? Como preconiza o MEC, né? Então, nós temos as diretrizes curriculares, nós seguimos à risca as diretrizes curriculares, mas a gente, como eu falei inicialmente, a gente quis avançar nesse processo. Então, sair daquele modelo pragmático da engenharia, um modelo geralmente fundamentado naquele modelo corretivo, para um modelo de promoção de saúde e de prevenção de agravos. Então, a gente quis avançar, que é um modelo que a gente traz, né, que nós temos um viés. Né? Eu, por exemplo, a minha formação é uma formação na área da saúde, que é um ponto importante. Né? O corpo docente da engenharia de saúde e segurança é um corpo multidisciplinar. Além de ser multidisciplinar, a gente tem como foco a interdisciplinaridade durante as nossas ações. Né? Então, durante a formação, né, essa proposta, né, da estrutura curricular, da matriz curricular, a gente tenta dialogar, né, as disciplinas de uma forma que todos os professores, então o professor de cálculo, né, ele vai lá e vai trazer exemplos em nível de formação da engenharia de saúde e segurança. Né? Então, os modelos, os cálculos, né, o professor de química, o professor de física, bem como na nossa estrutura curricular, desde o primeiro período, o nosso aluno tem contato com a engenharia de saúde e segurança. E essa progressão, esse avançar, ele se faz progressivamente, não só em nível de número de disciplinas, mas em nível de complexidade da formação do engenheiro também. Então, a gente vai subindo degrau por degrau,
Então, lá, como exemplo, né, para entender isso. No primeiro período, a gente tem a introdução à engenharia de saúde e segurança. No segundo período, a gente tem os princípios de saúde e segurança. E essa complexidade ela vai aumentando progressivamente à medida que o aluno vai adquirindo novos conhecimentos, né, no primeiro, no segundo, até o 10º período de formação, em que ele tem as disciplinas somente da engenharia de saúde e segurança, e ele já está, inclusive, inserido na prática, no contexto, através do estágio, através, né, de pesquisas que a gente promove aqui também, através da extensão. Né? Então, houve uma mudança de proposta no MEC, né, com a curricularização da extensão, que foi uma proposta que eu parabenizo ao nosso, né, Ministério da Educação em nível de formação profissional, em que a universidade ela vai para além do muro. Né? Então, a gente sai desse muro e a gente vai para a sociedade. Então, a gente tem várias ações que a gente propõe para a sociedade, e aqui a gente pode elencar várias, né? A gente tem projetos aqui de agricultura familiar, a gente tem projetos aqui de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente tem projetos aqui específicos, né, da higiene, projetos específicos que envolvem o projeto de máquinas. Então, assim, a gente tenta contextualizar ao máximo o curso com práticas, com vivências reais e vivências simuladas também através dos nossos laboratórios. Não, excelente. Eu queria só complementar essa questão do MEC que você falou. A gente teve uma avaliação do MEC e eu acho que vale ressaltar que a gente ganhou uma avaliação máxima. Isso. E que é bem importante para o nosso curso também. Eu ia deixar até para falar no final, mas já que você tocou nesse aspecto, né, é super importante, né, nós passamos o curso, ele passou por todos os processos. Ele passou pelo processo, aqui como nós somos universidades, nós temos autonomia para a criação de cursos. Tá? Mas ele precisa ser reconhecido. Tá? Mesmo ele sendo uma universidade pública, ele está sob o controle do Ministério. Então, nós tivemos a visita, em 2014, nós tivemos a visita do MEC, o nosso curso foi reconhecido pelo MEC, e depois nós passamos pelo processo, né, que depois do reconhecimento, né, a gente tem a renovação do reconhecimento. Então, a gente ia ter uma renovação de reconhecimento na época da pandemia, mas devido à pandemia, a gente não teve esta visita pelas questões, né, que o mundo inteiro vivenciou. Mas, recentemente, né, como você acabou de falar, então, nós passamos agora pelo esse processo e nós fomos agraciados com a nota máxima do MEC. Então, hoje, o curso de Engenharia de Saúde e Segurança é um dos cursos da Unifei que tem nota máxima no MEC em todas as suas dimensões, tanto da infraestrutura, quanto do corpo docente, quanto da proposta pedagógica. Não, sim, e ele também foi muito importante também, que contou com o apoio de todos aqui também do curso de saúde, né? Principalmente do senhor, do corpo docente, até dos alunos também, do corpo discente também, né? Isso. Essa construção, ela nunca foi individual. Nunca foi aquilo que eu pensei, ou aquilo que o Daniel pensava, ou aquilo que o Davidson pensava, que a Ana Rita pensava. Nunca. A gente sempre fez uma construção coletiva e, bem ressaltado, João, sempre a participação dos alunos em todas as nossas atividades. Né? Então, nós temos o colegiado. Né? No nosso colegiado do curso, a gente tem a representatividade estudantil. A gente tem um projeto, não é um projeto formalizado, mas é um projeto que a gente tem, né, do centro acadêmico, da conversa do centro acadêmico com a coordenação. Então, nós temos meios de comunicação que a gente está sempre divulgando estágios, a gente está sempre divulgando demandas e os alunos também trazendo demandas para a coordenação daquilo que é necessário a gente aprimorar. Aqui, a gente nunca tem aquela questão da culpabilização, que é uma coisa sempre que foi implementada no contexto da segurança do trabalho. A gente quer, nas nossas práticas, falar que a gente quer aperfeiçoar. Então, assim, errar é humano, nós somos humanos, errar é humano. A gente não pode persistir no erro. Então, a gente sempre trabalha nesse contexto coletivo e essa construção coletiva é sempre no sentido de avançar. Avançar no sentido de trazer boas práticas internas e externas e, principalmente, né, que a gente construa, através dessa formação, a gente construa cidadãos. Né? Então, os nossos engenheiros, as nossas engenheiras são cidadãos, são cidadãs que a gente chama de agentes transformadores da sociedade, que a gente devolve para a sociedade esses agentes transformadores para quê? Para que eles possam reverter as mazelas sociais. Então, as nossas práticas elas são focadas na realidade
do contexto para quê? Para que a gente entregue um profissional, uma profissional que esteja engajado naquele contexto ao qual ele vai estar inserido, trabalhando toda a diversidade possível aqui, tanto internamente quanto externamente. Não, excelente. E realmente esse reconhecimento foi muito importante para a história do nosso curso também, que contou com o apoio de todos. E um ponto também importante, também até linkando com o reconhecimento e com a construção do curso, é um outro ponto também, é o reconhecimento no CREA e CONFEA. Você pode contar um pouquinho para nós como foi esse processo? Pois é, até agora nós estamos falando do curso. Mais importante que o curso, a Unifei, ela tem a honra de falar que ela criou uma profissão. Tá? Mais do que um curso, nós criamos uma profissão, tá? Que é a profissão de engenheiro e de engenheira de saúde e segurança, que não existia. Até então, a gente tinha a formação de engenheiro e de engenheiras, eles faziam uma pós-graduação em segurança do trabalho e eles ganhavam a segunda titulação, né? Então, ele era, por exemplo, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Mas isso precisaria fazer, depois da formação de engenheiro, a formação na pós-graduação de engenheiro de segurança do trabalho ou de engenheira de segurança do trabalho. A nossa proposta foi a gente avançar, como eu estou falando, né? Então, a gente não desconstruir a engenharia de segurança do trabalho, mas a gente avançar. Então, nós temos um curso com mais de 4.000 horas, né, que é além do que o MEC preconiza como a formação do engenheiro. Então, a gente faz mais do que isso, né? E a gente tem essa perspectiva de trabalhar sob diversos olhares. Na área das exatas, nunca deixando de ser engenheiro, nunca deixando de ser engenheira, mas com aquele olhar humano e com aquele olhar com foco na saúde do trabalhador, né, e da trabalhadora. Então, a gente traz a saúde também, esse resgate da saúde, alguns conceitos da saúde também. Então, o nosso engenheiro, a nossa engenheira formada aqui na Unifei, ela consegue dialogar com um médico, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, com um profissional da saúde, no mesmo nível. Óbvio, né, que ela não tem a atribuição, né, ou ele não tem a atribuição de fazer uma cirurgia, de fazer uma reabilitação, mas ele entende de reabilitação, ele entende, né, de doenças, né, e ele pode dialogar sobre isso e a partir, né, do aspecto, né, da engenharia de saúde e segurança, sobre a promoção, a prevenção de agravos, promoção de saúde, prevenção de agravos, a gente consegue avançar a saúde do trabalhador. Então, a gente construiu um curso e essa construção do curso reverberou na construção do profissional de engenharia de saúde e segurança. Como que ele aconteceu? Então, ele acontece o processo, né, sempre como do reconhecimento. Quando a gente tem a primeira turma para formar, isso começou, então, mais ou menos em 2012, 2013, a Unifei, ela entra em contato não só no MEC para reconhecimento do curso, mas com o CREA, sistema CREA, CONFEA, né? Então, a gente inicialmente vai na regional, né, que é o Conselho Regional, que foi o CREA-MG, a gente entrou com esse processo, e esse processo ele rodou lá dentro e a gente foi chamado, foi uma Câmara especial, que é a Câmara de Segurança do Trabalho que tem lá, nós fomos chamados lá e fomos muito questionados, né? Nessa época, quem era o coordenador era o professor Davidson. Tá? Isso foi muito inicial, inclusive houve denúncias e tudo mais, nós tivemos que, inclusive, responder ao Ministério Público sobre algumas coisas sobre isso, e todas foram bem esclarecidas. E aí depois o professor Davidson entra a professora Ana Rita, e eu era o coordenador adjunto da época, mas a professora Ana Rita, ela entra de licença maternidade e eu tenho que assumir com essa nova conversa que a gente estava esperando assim, nossa, lá no CREA, né, eles vão acabar com a gente. E, na realidade, foi totalmente o contrário. Nós só recebemos elogios, né? E nós pedimos algumas atribuições e eles deram além das atribuições que nós pedimos. E isso foi, vamos dizer assim, uma vitória muito grande para quem estava na gestão à época, né? Por quê? Porque nós conseguimos avançar, nós conseguimos bater aquela meta. Havia um ruído institucional que o curso ia acabar, né, que o curso não ia ter formação e tudo mais, e a gente vem com essa ótima notícia, né, inclusive o CREA querendo fazer parcerias com a gente, né, parcerias em nível, né, de cursos e tudo mais. Inclusive eles pediram o projeto pedagógico nosso, que eles queriam aquilo como um modelo para ser instaurado e para ser discutido nas diversas instâncias internas. Então a gente vence essa primeira etapa e depois que a gente consegue a etapa do regional, isso sobe para o federal. Tá? Então vai para o CONFEA e aí esse processo geralmente é um processo longo, mas com a participação
na época, do nosso vice-reitor, um professor Marcel Parentoni, né, que é o nosso atual reitor da Unifei, né, ele teve um investimento muito grande e eu, né, juntamente com ele, nós fizemos um pacto, né, que nós só iríamos divulgar as coisas depois que elas estivessem concluídas, né, para a gente evitar esse tumulto que estava tendo, tanto interno quanto externo, que houve uma movimentação externa também, que a gente começou a responder, porque a gente falou assim, não, a gente não pode cair nessa conversa, porque a proposta é diferente daquilo que eles estão pensando, né, que não era só a segurança do trabalho, né, era a saúde e segurança. Então, a gente consegue vencer, e essa estratégia, né, que o professor Marcel Parentoni propôs juntamente com a coordenação, que na época era eu, a gente foi muito vitoriosa, até que a gente tem o chamamento de Brasília para a deliberação da formação da efetivação do curso, né? E aí, vamos dizer assim, né, com uma metáfora, né, do futebol, aos 48 do segundo tempo, um conselheiro pede vistas no processo. A gente estava em Brasília, né? A gente já estava falando assim, né? Porque eles colocaram em votação, em deliberação, ninguém falou nada. Quando o presidente da plenária ia dar, aí um conselheiro pediu vistas. E essas vistas, isso foi em outubro, né? Essas vistas demoraram 30 dias, quando em novembro a gente tem a deliberação da plenária, que foi aprovado por unanimidade, né? Então, o nosso curso, naquele momento, ele estava sendo reconhecido não só como curso, mas como profissão, que é o sistema que regulamenta a profissão, né? Porque o MEC, até então, regulamenta o curso. Ele tem autonomia sobre o curso, mas a profissão é o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal deu parecer favorável, né, em todos os quesitos para a criação, e aí, com um documento, né, eu esqueço o nome que é, mas foi o 1107 de 2018, ele delibera, né, a criação, né, da profissão de engenheiro e... não é decreto, eu esqueci o nome. O número é 1107 de 2018. Ele define, então, a criação da profissão de engenheiro de saúde e segurança e de engenheiro de saúde e segurança, com todas as atribuições que a gente sonhava e além, né? Então, hoje, o profissional da engenharia de saúde e segurança, ele consegue trabalhar desde a concepção de projetos até a solução de problemas, tá? Só que, como eu falei para vocês, a nossa espinha dorsal não é no sentido, né, de trabalhar corretivamente. A gente tem que trabalhar corretivamente em alguns casos ainda, né, mas a gente tenta trabalhar sempre sobre o aspecto da prevenção, antes que o problema aconteça. Excelente. Só uma curiosidade, o reconhecimento final, mês de tudo, foi em ano de 2018, né? Isso. Ah, não, perfeito. Com a atribuição, né, que foi... com o documento, né, foram definidas as atribuições, então, a partir daí, toda a legislação, então, a carteira, né, então, o profissional ele tem o direito à carteira, no CREA, né, todos em nível de assinatura, de projetos, então, tudo aquilo é validado a partir dessa documentação, tá? Então, hoje, há a profissão regulamentada de engenheiro e de engenheira de saúde e segurança. Excelente. E linkando também com a atribuição e com o reconhecimento também, para a universidade, como foi essa conquista para todo o corpo docente, para os discentes, para todo mundo? Como é que foi esse reconhecimento para a universidade? Ô, João, isso aí é aquele negócio, né? Você está com aquele peso, com aquela tonelada nas suas costas. Na hora, então, que a gente tem essa resposta, você fala assim, ufa, né? Cumprimos mais uma missão. Então, aquela primeira missão que começa 2008, 2009, com a primeira entrada em 2010, com o reconhecimento em 2014, agora 2018 a gente tem mais um grande avanço. Então, a gente fala assim, ó, toda a regulamentação agora nós conseguimos. Tá? Então, em nível, né, de vocês enquanto alunos, né, e pós-formados enquanto profissionais, vocês podem atuar com autonomia e sem irregularidade nenhuma, né? Então, vocês podem atuar dessa forma. E aí, foi uma vitória interna, assim, fantástica, né? Porque todo aquele tumulto que existia internamente, toda aquela descrença, todo aquele ceticismo, ele foi por água abaixo, né? Então, a gente consegue...
duas pessoas especificamente, inclusive são duas pessoas que não são engenheiros, né? Nem engenheiras, são professores do curso. Eles falam assim: nós vencemos, né? Nós saímos da nossa formação e conseguimos avançar. Que foi o professor Davidson, né, o nosso primeiro professor, e eu, juntamente. Né? Então, foi uma conversa que nós tivemos interna e nós falamos assim, ó, conseguimos vencer. Né? Lógico que não foi só eu e o Davidson que fizemos isso, tá? Mas eu estou falando isso, essa pergunta que você fez, então eu estou falando da minha pessoa, mas isso foi uma conquista coletiva. Tá? Isso é muito importante ser falado, que isso não foi feito a 2 mãos, a 4 mãos, não. Foi feito a infinitas mãos. Todos os alunos, né, todos os professores, todo o nosso corpo diretivo, todos os nossos servidores, a nossa gestão administrativa, e eu ainda falo, né, os nossos funcionários também terceirizados, né, porque, né, se nós temos, aqui nós temos na Unifei, nós temos um campo que é muito profícuo, né, é um campo que a gente pode dizer que aqui a gente trabalha educação mesmo, educação em todas as suas funções. Né? Então, desde o pessoal da segurança até o nosso reitor, né, a gente vê que é um corpo, né, robusto e que trabalha em prol da universidade. Né? Cada qual com a sua função, cada qual tentando colaborar para que a Unifei ela tenha o seu reconhecimento. E nós, especificamente, na Engenharia de Saúde e Segurança. Então, assim, foi uma vitória muito grande, tá? Foi uma satisfação muito grande que a gente teve e não assentamos, né? Muito pelo contrário. Né? Esse foi apenas mais um passo que nós vencemos. E a gente sabe que a gente tem agora, né, uma jornada infinita, né? Principalmente a introdução, né, da Engenharia de Saúde e Segurança na norma regulamentadora número 4. A gente tem outras demandas políticas que a gente precisa trabalhar em nível político para que o curso esteja avançando cada vez mais. E, paralelo a isso, nós temos os profissionais que estão se engajando no mercado de trabalho. Então, nós temos hoje, né, desde ex-alunos que viraram professores em instituições, né, doutores, mestres, como nós temos profissionais engajados em multinacionais, né, nós temos profissionais engajados local-regionalmente, fazendo essa mudança que a gente falou, né, de reverter essas mazelas sociais. Esse que é o nosso papel. Só um adendo, eu gostaria de falar que eu entrei logo depois desse reconhecimento no CREA. E, para mim, foi uma questão de tirar um peso das costas. Porque eu sabia que eu ia sair daqui e a profissão seria reconhecida pelo CREA. Exatamente. Então, eu acho que foi assim, de suma importância. E isso Milene, foi o mais difícil da gente trabalhar aqui. Que a gente tinha que trabalhar as inseguranças dos alunos, as inseguranças de alguns professores, de algumas pessoas, e a gente bateu o pé e a gente falou, não, nós vamos continuar. Quiseram até que nós trocássemos o curso e que nós vinculássemos a outro curso. Nós falamos, não, nós acreditamos na Engenharia de Saúde e Segurança e vamos até o final. Então, todos esses passos, né, desde o reconhecimento do MEC, o CREA, CONFEA, por isso, né, que a pergunta do João é muito conveniente, foi um alívio para a gente, né? Nós que vivenciamos, né, principalmente, né, os que foram coordenadores, os professores, os alunos também, mas vocês não sabem os dramas dos professores, tá? Nós sofremos, a gente não podia passar isso para vocês, tá? Porque a gente sabia tudo que estava acontecendo, a gente não queria criar uma expectativa muito grande e depois frustrá-los. Então, essa dose, ela foi uma dose, né, como eu falei, mediada pelo nosso, na época, vice-reitor, que é o nosso atual reitor, professor Marcel Parentoni, né, juntamente com a gente, que a gente punha as doses, vamos dizer assim, as doses homeopáticas no lugar certo, na hora certa, com as informações precisas. Então, nós acabamos com essa conversa, né, vamos dizer assim, as fake news, né, que está na moda aí, e nós só trouxemos falas oficiais e que culminou, né, fomos agraciados com o reconhecimento da profissão, tá? E que agora, né, nós tivemos o reconhecimento pelo MEC com a nota 5. Né? Então, com muito amor, com muita gana e com muita alegria que a gente pode falar, fizemos correto, tá? E isso é o que nós estamos entregando para a sociedade, tá? O nosso papel aqui agora é mudar esse contexto da sociedade, né? A gente quebrar esses paradigmas da sociedade
de que saúde e segurança não podem ser compartilhados com processos produtivos. Muito pelo contrário, a gente tem que ter esse sinergismo para quê? Para que a sociedade cresça, para que as pessoas cresçam e que a gente tenha qualidade de vida nos contextos produtivos como um todo. Não, excelente. E você falando também dos embates, realmente, e é importante que a sociedade conheça, porque querendo ou não, saúde e segurança complementam muita coisa. Que a gente vê, Exatamente. Milene, que acho que tem experiência também, a gente sabe, a gente vê as matérias, tem coisa, uma conecta com a outra, desde as práticas também, a gente vê, assim, a gente consegue ter essa visão mesmo, até para estágio também, futuramente, na prática mesmo, né? E é extremamente essencial. E para fechar mesmo, aí olhando para o futuro, né, na sua visão, quais são os desafios e oportunidades para a engenharia de saúde e segurança? Bom, então o primeiro desafio, esse está na nossa agenda, como eu falei, a gente tem que fazer uma construção política agora, João, né, para que a gente mude algumas legislações, especificamente a norma regulamentadora número 4, a gente precisa acrescentar, né, o profissional da engenharia de saúde e segurança nesse contexto também. Esse talvez seja um maior desafio, mas não tão distante desse, a gente tem o desafio de fazer com que as pessoas de contextos produtivos, principalmente os gestores, diretores, presidentes, eles acreditem que saúde e segurança não é gasto. Saúde e segurança é investimento. O maior patrimônio de qualquer empresa, né, por mais que eu tenha um equipamento de milhões de dólares e tudo mais, cada pessoa tem o seu valor e esse valor não é mensurado financeiramente, tá? Porque os saberes investidos em cada trabalhador, em cada trabalhadora, isso é um resgate que as empresas, né, que o setor público, que o setor privado, ele tem que fazer. Por quê? Tá? Porque saúde e segurança é investir em processo, é investir em produção, é investir na sociedade. Tá? Então, a partir do momento que a gente inclui, né, por exemplo, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente tira aquela pessoa de uma situação vulnerável e a gente põe essa pessoa numa situação produtiva. Essa pessoa, ela gera renda para ela gera renda para a sociedade, ela paga imposto e ela sai daquele modelo, que é aquele modelo, né, do assistencialismo. Não que o assistencialismo não seja, eu não estou falando isso, tá? Ele é importante para alguns casos, mas a gente é o avançar da sociedade. E a engenharia de saúde e segurança tem muito a contribuir, porque a gente trabalha no nosso contexto a questão da inclusão, não só a inclusão de pessoas com deficiência, mas o reconhecimento da diversidade social. Nós somos seres diversos, tá? Nós não somos... O que é normal? Né? O que é anormal? O que é deficiente? Deficiência é uma imposição da sociedade, é uma imposição por meio de barreiras. Tá? Porque se eu tirar barreiras, não vou ter deficiência. Um belo exemplo disso é se não existissem livros impressos, se só existissem livros em braille, quem seriam os deficientes? É verdade. Né? Então fica essa reflexão. Então é isso que a gente discute. Eu estou falando isso que é a área que eu atuo, tá, gente? Mas a gente tem outros aspectos também de outros professores que atuam, né, na agricultura familiar, né, na área de saúde do trabalhador, na área de motores, né, na área de máquinas. Então, nós temos esse contexto ele é bem diverso. E o que é interessante no nosso curso, que esses contextos, eles dialogam a todo momento. Então, quem que é o nosso canal de comunicação? São os alunos. Tá? Então, os nossos alunos, eles permeiam, então, através dessa capilarização interna que a gente faz de conhecimento, a gente reverbera isso na sociedade, essa capilarização na sociedade como um todo também. Então, a gente entrega um profissional, a gente entrega uma profissional da área de engenharia de saúde e segurança capaz de atuar em qualquer contexto. Então, é aquilo que a gente fala de diversidade social. Então, através dessa diversidade, a gente consegue atuar de uma forma plena e reverter as mazelas, como eu falei. Então, o nosso grande desafio, o João, Milene e demais ouvintes, é a gente fazer com que a engenharia de saúde e segurança ela tenha o seu reconhecimento, né, como eu falei, principalmente pelos gestores, que isso é investimento, isso não é gasto. Tá? A gente, essa semana mesmo, né, as pessoas que são aqui de Minas Gerais, quem não pode ver no jornal, né,
Ontem nós tivemos um acidente de trabalho de um trabalhador que foi prensado numa máquina e ele perdeu a vida por conta disso. E aí, agora vai se fazer todo aquele trabalho, né, de detectar qual foi a causa do acidente. Isso não poderia ter sido trabalhado antes, não? Nem poderia Né? ter salvado a vida dele E também, ter salvado a vida dele, né? Eu não estou falando que isso aconteceu, né? Mas esse trabalhador, ele tinha todo o conhecimento pleno para atuar naquele momento, né? Então, é isso que a gente pede em nível, né, dos gestores de empresas e tudo mais, que haja investimento nas pessoas também, tá? Que as pessoas são, ao meu ponto de vista, o meu humilde ponto de vista, o maior patrimônio de qualquer empresa. E principalmente de uma sociedade, né? Então, a partir do momento que nós temos pessoas que são engajadas, pessoas que reconhecem o valor dela dentro daquele contexto que ela está inserida, eu tenho a plena certeza que a gente tem um mar aí muito mais calmo, muito mais sereno para a gente navegar e as ondas, né, para a gente surfar, né, naquele momento de prazer, naquele momento de alegria, para que a gente possa trazer qualidade de vida para as pessoas e saúde, principalmente, né, não só a saúde física, mas o que está sendo tão falado aí, saúde mental também, para as pessoas desenvolverem seu trabalho em plenitude, com segurança e com saúde. Eu acho importante ressaltar também que a gente está vendo o reflexo do sucesso do curso, depois de tanta dificuldade, em vagas nas empresas destinadas propriamente para engenharia de saúde e segurança. E isso é muito importante para a gente. Quando eu entrei aqui, eu não via muito essas vagas e cada vez mais eu vejo que elas vêm aumentando. E para a gente isso é excelente. Exatamente. Então, assim, a gente já está começando a fazer aquilo que eu falei no início, né, o extramuro. Então, através dessas atividades de extensão, dos projetos de pesquisa e de cada um de vocês, que ao formarem, né, se engajam num contexto e mostram e tentam reverter aquele paradigma, né, que é o paradigma de, vamos lá fazer a correção. Não, nós temos que trabalhar lá na concepção. Né? Antes que o problema aconteça, né, é isso que é importante. É a metáfora, né, vamos lá, do extintor de incêndio. Eu quero renovar o meu extintor de incêndio, o meu extintor de incêndio nunca ser usado. Ele nunca foi usado por quê? Porque nós trabalhamos a prevenção. Então, nós não deixamos que o acidente aconteça. Tá? Então, deixa o extintor de incêndio quietinho lá, a gente só renovando. O que é o renovar? O renovar é o conhecimento de vocês. Né? Então, vocês estão renovando cada vez mais para quê? Para a gente trabalhar no externo, para a gente estar ampliando o nosso conhecimento. Com a vinda aí, você perguntou, né, dos avanços, a inteligência artificial, a gente não pode esquecer, né? A inteligência artificial está chegando aí com força, né? A gente não pode negligenciar e um grande desafio, como que a gente pode agregar esse valor à formação do engenheiro e da engenheira de saúde e segurança? Tá? Então, a inteligência artificial em prol da formação, não no sentido de substituição, não no sentido de pejorativo, mas no sentido de agregar valor à formação profissional de vocês. Essa conversa sobre o nosso curso, sobre a persistência e a união em torno do ideal, eu acho que foi incrível, super inspiradora, até para quem vai entrar no nosso curso. A gente quer agradecer a sua participação, professor Geraldo. Muito obrigado por ter participado do nosso primeiro episódio. Eu acredito que isso abriu as chaves assim, para o nosso podcast. E eu quero agradecer a todos os ouvintes. Muito obrigado por assistirem o nosso podcast. Quero também dizer que nós já estamos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. É só procurar por Pode Prevenir. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.